Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 03 de agosto de 2026. Inteligência artificial desafia materialismo e levanta questões sobre alma e espírito. Parte 4. Rose Douta do The New York Times. O Papa Leão XIV lançou encíclica sobre inteligência artificial, em meio a debate sobre a autoconsciência das máquinas. Em ensaio científico, escritor britânico se surpreendeu com a capacidade do Cloud de se apresentar como consciente. As implicações da inteligência artificial para a religião têm recebido, até agora, um pouco menos de atenção do que suas implicações para o mercado de trabalho ou para a corrida armamentista entre Estados Unidos e China. Mas enquanto aguardamos a palavra definitiva sobre o assunto, ou seja, é claro, a encíclica sobre IA que o Papa Leão XIV supostamente lançará em breve, vale a pena fazer previsões sobre o futuro religioso sob as condições da inteligência artificial. Em uma linha do tempo possível, o advento da IA é amplamente entendido como uma vitória para o ateísmo e um golpe contra as ideias religiosas de alma e espírito, persuadindo mais pessoas de que suas próprias mentes são apenas computadores sem centelha divina ou alma imortal, apenas o equivalente de carne e osso de um chatbot prestativo ou de um terapeuta de IA. Em outro futuro potencial, o mistério da consciência acaba parecendo mais profundo à sombra da inteligência de máquina. O místico encontra novo apelo como uma forma de experiência que os computadores não conseguem emular, e a religião se torna um lugar para os excepcionalistas humanos fincarem uma bandeira desafiadora. Mas entre esses dois cenários há um futuro em que a IA aumenta principalmente a incerteza metafísica, deixando muitas pessoas simplesmente inquietas sobre questões fundamentais, cada vez mais misterianas em vez de claramente ateias ou devotas. Mas se uma entidade digital parece exibir as capacidades que associamos a mentes conscientes, e não acreditamos que essa entidade seja realmente consciente, então qual é o verdadeiro propósito da consciência? Se podemos ter inteligência sem autoconsciência, um zumbi que calcula e fala, porque o eu existe afinal? Não há escapatória óbvia do mistério aqui. Se você der o braço a torcer e simplesmente disser que o Cláudia já alcançou a consciência, então isso implica que de alguma forma construímos uma mente consciente sem ter nenhuma ideia de como a consciência funciona ou de onde ela vem. Isso é ciência com características extremamente assustadoras, como Kevin Costner invocando fantasmas do beisebol para o milharal de Iowa. Erguemos uma arquitetura material e o misterioso eu magicamente apareceu. Alternativamente, se você disser que a IA não é consciente, mas meramente capaz, então a questão de por que experimentamos a realidade através da consciência ou eu interno, o senso de identidade pessoal e vontade se torna muito mais difícil de responder. Se a consciência não é necessária para a capacidade, então presumivelmente a evolução deveria optar por zumbis. E de fato Dawkins sugere que talvez seja assim, que nossa experiência mental pode ser um mero ornamento e quaisquer civilizações alienígenas que encontrarmos podem carecer do nosso senso de eu. Mas como ornamento, desculpe, a consciência é insanamente improvável e bizarra. Não é apenas uma experiência personalizada estranha anexada aos mecanismos brutos da sobrevivência física. É uma experiência que por acaso se alinha exatamente com essa experiência, o teatro da mente espelhando a realidade, nosso senso de vontade e razão ligado diretamente às nossas ações e argumentos, incluindo argumentos a favor do materialismo. Como certos filósofos argumentaram, essa harmonia entre o psicológico e o físico parece muito mais provável de aparecer em um universo onde a consciência é fundamental, onde a matéria não é tudo e a mente é onde as coisas começam.
Nesse caso, talvez a conquista do Cláudio, ou Cláudia se você preferir, seja nos mostrar como a inteligência poderia aparecer no universo do materialista mesmo enquanto nossa própria consciência indica que este universo é um lugar muito, muito mais estranho. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a diferença entre os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular, ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito, ou causa. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte fluido universal. É o que chamais fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido ao corpo. Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Sendo aí um ser inorgânico, necessita do princípio vital para nele poder se alojar um espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 03 de agosto de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.